Finalmente, Lula venceu, com mais de 60 bilhões de votos. Venceu a máquina de mentiras, o poder econômico, a compra de votos, o bloqueio de rodovias que tentou impedir que votassem nele. Venceu o golpe de Estado que derrubou Dilma Rousseff para destruir o seu partido, o PT. Venceu a Operação Lava Jato, coordenada pelos Estados Unidos, que o levou a 580 dias de prisão para destruir a sua imagem e a sua integridade. Lula voltou, está novamente em campo, mais experiente, mas com o mesmo compromisso e o mesmo vínculo com o povo brasileiro. Está em campo para enfrentar a fome, o desemprego, as desigualdades, o ódio, a intolerância. Está em campo para se juntar a todos os povos que lutam para construir um mundo de mais cooperação, para se somar à marcha de construção de um mundo multipolar. Lula, uma vitória do povo brasileiro, mas uma vitória de toda a humanidade que quer construir um mundo de solidariedade e de cooperação. O Brasil volta ao caminho da democracia com soberania e justiça social. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande honra, grande satisfação esse novo encontro, depois dessa importantíssima vitória que o povo brasileiro ofereceu ao mundo e aos amantes da democracia, elegendo Lula pela terceira vez, um caso inédito no Brasil. E para nos dar as análises, a interpretação sobre a dimensão desse fato político importantíssimo, inclusive para as relações internacionais, para a integração latino-americana, nós temos aqui hoje um convidado muito especial com uma vasta experiência política, porque foi prefeito de Curitiba, foi deputado, foi senador por 3 vezes, governador do Paraná por 3 vezes, presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano, que é o governador Roberto Requião, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite, Requião. Beto, em primeiro lugar, eu quero dizer a você da minha satisfação de estar conversando com a Venezuela, basicamente, com a Telesur. Essa eleição do Lula tem uma característica fundamental nas nossas relações. É evidente que as relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela serão restabelecidas a partir de janeiro. A Venezuela não pode ser tratada como uma adversária do Brasil. A fantástica Venezuela, que nós dois até pessoalmente amamos muito e visitamos muitas vezes, quando o Hugo Chávez era o presidente da República. Em segundo lugar, nós fomos vítimas durante muitos anos, e o que renudou na eleição do Bolsonaro, de guerra híbrida. Se valeram de uma associação denunciada recentemente pelo Le Monde e pelo New York Times entre os interesses norte-americanos, CIA, FBI, para a desmoralização dos políticos brasileiros. De que políticos? Era um combate à corrupção? Não, não era. Não vou dizer a você que não exista corrupção no Brasil, mas era o pretexto da corrupção para eliminar a soberania do nosso país e se adonarem, tomarem posse das nossas reservas de água, tratamento de água através de empresas de petróleo, de energia e de minerais raros. Deram um golpe para isto, colocaram o Lula na cadeia. E o Lula hoje, depois de ter saído absolvido completamente de todas as falsas acusações, ganha uma eleição que algumas pessoas dizem que foi por uma margem muito pequena. Apenas 2 milhões de votos no universo de mais de 120 milhões de eleitores. Não foi. Não foi, minha gente. O Lula enfrentou o poderio econômico, a utilização do Estado, as benesses com dinheiro público para compra de votos em véspera da eleição, de um governo que se pauta pela exclusão da população e o benefício absoluto ao capital financeiro internacional. O que eles queriam, o que eles querem é dominar as nossas terras, tomar conta do petróleo,
aviltar as garantias dos trabalhadores brasileiros. O Lula enfrentou tudo isso. Então, essa margem de 2 milhões de votos, de 2 pontos percentuais na eleição, é simplesmente fantástica diante da mobilização dos interesses do capital vadio, do capital financeiro internacional. O Lula ganhou essa parada. E o que nós esperamos dele agora, Beto Almeida? Nós esperamos um governo equilibrado do ponto de vista aristotélico. O Lula saiu do seu último governo com 87% de aprovação popular. Esta aprovação foi destruída pela infâmia das denúncias, das calúnias e da difamação, por parte da imprensa e de setores do Judiciário e do Ministério Público. O Lula hoje precisa, então, deixar claro que vai tomar medidas eficientes, ato eficiente, do ponto de vista aristotélico. Sim. Ele não agirá com temeridade, o que pode desequilibrar o seu governo, mas não agirá também cedendo ao interesse do capital vadio financeiro internacional. Ele tem que ter um equilíbrio. A população tem que ser esclarecida a respeito de tudo. Porque hoje um povo que está pouco politizado não quer saber na mão de quem está a Petrobras. Ele quer saber o preço do combustível, o efeito do preço do combustível na sua vida. Ele tem que imediatamente tomar medidas sociais claras que melhorem a vida da população de uma forma consistente, mas, ao mesmo tempo, abrir a imprensa brasileira para essa grande discussão política, porque as medidas dele serão mais progressistas quanto mais consciência popular a respeito da geopolítica e da macropolítica que existia no Brasil. E eu acho que o Lula hoje é um grande nacionalista. Não é o Lula que era presidente da República, ele cresceu extraordinariamente nesse período que, inclusive, foi preso, vítima da calúnia, da injúria e da difamação. O Lula será um Lula que restabelecerá as nossas relações imediatamente com a Venezuela após a posse. Ele disse também, Requião, que tem que recuperar a soberania sobre a Petrobras e reconstruir os direitos dos trabalhadores que foram desregulamentados. Houve uma devastação dos direitos dos trabalhadores. Em relação à Petrobras, o que você sugere? Eu sugiro que ele alicerce essas medidas numa ampla discussão nacional, para o povo saber o que significa. Porque para um cidadão, um trabalhador despolitizado, a forma como a Petrobras é administrada, como a Eletrobras é administrada, não tem muito efeito porque foge à sua compreensão. Ele tem que tomar essas medidas com apoio claro da população, que só pode ser obtido com uma discussão política claríssima, que é o que faltou no último governo. Então, é claro que não é possível termos independência e soberania com o nosso petróleo entregue a interesses que não são brasileiros. Você veja, hoje, a Alemanha estatizou completamente o sistema de combustíveis e de eletricidade agora, para escapar dos chupa-cabras que, no momento de crise, acabam e liquidam, inclusive, iniciativa privada. A França fez a mesma coisa, estatizou sua companhia de energia. Londres e Paris estão reestatizando o sistema de tratamento de água e esgoto, que não podem ficar na mão de interesses particulares. Agora, é claro que a iniciativa privada no Brasil tem que andar, mas a iniciativa privada tem que entender que ela existe para viabilizar a vida social, e não através de mega investidores com brutais capitais acumulados, escravizar a população, como é do interesse do grupo do Bolsonaro e do Guedes, do tal liberalismo selvagem, que não é condenado apenas por mim ou por você, Beto Almeida, é condenado pelo Papa Francisco no mundo. Eu gostaria que você nos analisasse essa prioridade que Lula já demarcou claramente, que é o combate à fome, já que o Brasil tem esse paradoxal sentido ativo de ser um dos grandes produtores de alimentos do mundo, e isso é algo perfeitamente viável. Agora, como envolver a agricultura agroecológica, a agricultura familiar,
os movimentos sociais. Aliás, o MST é o maior produtor de arroz orgânico de toda a América Latina. Como dar uma saída rápida, porque a fome não pode esperar? Beto, são duas coisas diversas. O projeto do atual governo, derrotado pelo Lula, é inclusive a venda de terras brasileiras para países estrangeiros. E isso não tem cor ideológica, porque a China quer terra brasileira, assim como os Estados Unidos quer, os grandes especuladores e o capital financeiro vadio. No entanto, nós temos uma produção fantástica de grãos, mas não de alimentos para os brasileiros. Nós produzimos de forma fantástica soja e milho, mas isso não é o que alimenta a população brasileira. Nós temos uma diversidade alimentar fantástica, que só é viável pela pequena e média produção da chamada agricultura familiar rural. Eu não chamo de agricultura familiar. É uma empresa que tem que ser valorizada e que bota comida na nossa mesa. 80% do que nós comemos vem da pequena propriedade, que está massacrada com falta de financiamento, de apoio técnico e tudo mais. Lula tem que apostar pesadamente nessa agricultura diversificada, mas tem que, ao mesmo tempo em que cessa essa história de venda de terras para grupos de investimentos estrangeiros, de qualquer país que seja, ele tem que considerar também a importância da produção em escala. Eu dou um exemplo para você. Na China, eu era fascinado pela agricultura familiar chinesa. As famílias plantando arroz, com os filhos, a mulher e todo mundo, era um troço incrível. Mas a China começou a construir novas cidades inteiras, com o objetivo de tirar esse pessoal do campo e fazer uma produção em escala maior, porque ela atingiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, essa produção em escala é uma produção necessária para a sobrevivência do mundo. Embora a soja e o milho alimentem mais do que as pessoas, o gado e os suínos de países da Europa e da própria China. Nós temos que considerar isto como uma espécie de uma obrigação do Brasil no contexto de sobrevivência da humanidade e respeito às nações do mundo. Mas o fundamental é viabilizarmos com limites, porque essa agricultura em grande escala, mecanizada, altamente científica, não emprega ninguém. Ela é totalmente mecanizada, com tratores, máquinas colhedeiras, e não sendo brasileira, ela viabiliza o lucro de algumas pessoas que trabalham diretamente com as tradings internacionais e não se preocupam com o Brasil. Quando eu fui governador do Paraná, fiz alguns acordos com o Hugo Chávez para levar técnicos brasileiros e paranaenses para a Venezuela e melhorar a qualidade da produção, a qualidade das sementes e dos produtos. E é essa irmandade que tem que ser resgatada. Nada de venezuelano opositor do Brasil, discriminado diplomaticamente. Isso tem que acabar no dia 1º de janeiro, o dia da posse do Lula. Roberto Requião, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. No próximo bloco vamos falar sobre integração latino-americana e o papel do Banco de Fomento BNDES. Já já voltamos com Latitude Brasil, que hoje entrevista o ex-governador do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião. Voltamos já. Latitude Brasil hoje conversa com o ex-governador do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião, ex-senador, e que também foi presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano. E a propósito da pauta, da agenda indispensável de integração latino-americana, porque o ex-presidente Perón dizia:
O futuro nos encontrará ou unidos ou escravizados. A visita que Lula recebeu hoje do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, qual o simbolismo que isso tem para retomar a agenda da reintegração latino-americana, Raquel? Nós não podemos ter um Brasil fantástico como desejamos, e tem nisso no governo do Lula, com vizinhos oprimidos e em dificuldades financeiras de produção. Essa ligação do Brasil com a Argentina é fundamental. O desenvolvimento da Argentina, da Venezuela, do Paraguai, desses países todos da América Latina, interessa ao Brasil, fazem parte do interesse de desenvolvimento e soberania nacional. Nós só estaremos realmente soberanos no mundo quando nós tivermos uma aliança latino-americana que nos coloque em pé de igualdade, ou pelo menos em condição de juntos nos colocarmos diante dos grandes detentores dos mercados mundiais. Isso é muito importante. E o BNDES tem um papel fundamental nisso. O BNDES, quando financia investimentos em outros países latino-americanos, mais do que financiar investimentos, ele está viabilizando a expansão da engenharia nacional, dos produtos industriais para a construção produzidos no Brasil, do ferro, do cimento e de tudo mais. E essa integração é fundamental. O Brasil quer ser soberano, independente. Nós precisamos de um projeto próprio de desenvolvimento, conectado com o projeto de desenvolvimento da América Latina inteira. Mas nós temos uma responsabilidade diante da humanidade. Eu achei sensacional quando Lula ontem disse: a Amazônia é soberana do Brasil, tem que estar administrada pelos brasileiros, mas nós aceitamos a colaboração para sua preservação e aceitamos a abertura da Amazônia para experiências científicas, porque nós temos um compromisso com a humanidade e a nossa soberania não é uma posição egoística, separatista do mundo, mas o Brasil só será respeitado quando tiver um projeto próprio. E este respeito aumentará quando o nosso projeto próprio tiver parceria da Argentina, da Venezuela, do Uruguai, da Colômbia, dos países latino-americanos. E eu sinto que há uma ventania favorável a essa irmandade latino-americana que é soprada nos territórios nossos e dos estados que nos cercam. Eu gostaria que você abordasse também, nessa conjuntura internacional, o Brasil como membro dos BRICS, que Bolsonaro não soube tirar nenhum proveito, absolutamente nenhum. Não tinha propostas, e lá existe um banco de desenvolvimento dos BRICS que não foi acionado pelo Brasil. Com Lula, isso muda radicalmente, mas como deverá ser essa nossa relação com os BRICS, inclusive para contrabalançar, sem ser uma oposição total ao restante dos países, mas para contrabalançar a presença norte-americana na América Latina? A participação do Brasil nos BRICS é importantíssima. Nós escapamos dessa tentativa de hegemonia do comércio no planeta. E é um momento interessante, momento em que a Rússia se levanta contra a hegemonia norte-americana, embora a Ucrânia se transforme em bucha de canhão nesse processo. Então, nós podemos, com um projeto claro, reconquistar o nosso espaço. Agora, eu não diria a você que a nossa participação nos BRICS tem que ser assim tão ingênua. É claro que os BRICS são importantes quando eles liberarem recursos para o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Quando os BRICS servirem para financiar compra de território, compra de empresas estatais, é absolutamente inadmissível para nós continuarmos nisso. Então, nós temos que respeitar os interesses dos países. Eu, por exemplo, eu não falo mais de imperialismo norte-americano, porque os Estados Unidos está dominado pelo capital financeiro, o capital vadio, que domina o Estado, a população está sofrendo. Centenas de milhares de pessoas morando na rua, num automóvel, numa barraca, porque perderam suas casas, foram tomadas pelos bancos, não têm empregos. O inimigo do mundo hoje é o capital financeiro. E eu fico na linha do Papa Francisco. O capital deve servir à felicidade dos povos, das pessoas, e não dominá-los, tirando direitos para o engrandecimento e ampliação dessa concentração na mão de muito pouca gente. É esta a crise maior no mundo. O inimigo é o capital financeiro.
que está tentando se assenhorar, não só como já se assenhorou da política norte-americana, mas da soberania dos nossos países todos. Uhum. O professor Berkovitch, ele recomenda e analisa pelo direito a possibilidade de retomada de empresas que foram ilegalmente privatizadas ou desnacionalizadas, como é o caso da Petrobras, ou da Eletrobras, melhor dizendo. E para se fazer uma integração energética sul-americana, a Eletrobras é indispensável. De que maneira nós poderíamos colocar isso na agenda do Lula, já que ele mencionou criticamente a privatização da Eletrobras e os países que tanto dependem de energia para se industrializarem na América Latina, muito diferente de nós, precisam desta integração energética. Qual a sua sugestão? Neste momento, o Lula, a caminho da recuperação do prestígio que ele tinha quando deixou de ser presidente lá atrás, 87%, ele tem que pensar basicamente na população. Está com dificuldade de alimentação, não consegue pôr comida na mesa. Ele tem que pensar no emprego. Ele tem que pensar nas empresas brasileiras que empregam 80% da população, que são as pequenas e médias empresas, como nós fizemos aqui no Paraná quando estávamos no governo. Então, essas medidas são imediatas. Depois, ele tem que discutir com clareza o que significa a privatização de uma Eletrobras. Imagina a Eletrobras na mão do capital chinês. Esse pessoal quer ganhar dinheiro, eles não vieram aqui para facilitar com tarifas reduzidas o crescimento industrial do Brasil. Eles têm razões justificadas, eles têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, eles têm que resolver o problema interno de abastecimento, de comida e de tudo mais. Nós temos que respeitar isso, estamos integrados no mundo, mas nós não podemos nos subordinar a isso tudo. Então, o Brasil tem que fazer basicamente a sua integração com a América Latina. Eu já vi análises comparando que esse governo terceiro do Lula, ao igual foi o governo de Getúlio Vargas, eleito pelo povo em 1950, será uma época de grande expansão, de grande esperança, de grande euforia para o povo em geral. A sua esperança caminha por aí também? A minha esperança vai caminhando conforme as medidas que forem tomadas pelo governo. O Lula não tem um Congresso favorável, mas é um Congresso... Eu estou na linha do Gramsci. Não existe o canalha absoluto. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Se o Lula evitar as benesses e os favores ao centrão, aos desideologizados do Congresso Nacional, mas colocar projetos claros, como eu coloquei quando era governador do Estado, ele terá vitórias no parlamento também. Ele tem que caminhar com passos firmes, mas o fundamental é esclarecer a população brasileira do que faz, por que faz e para que faz. Não pode mais haver as mágicas do Meirelles com lucros fantásticos dos grandes bancos. Nós temos que pensar que a independência do Banco Central na mão dos especuladores é um mal, que não pode ser assim. Nós temos que ir por caminhos diferentes. Nós temos os 5 bancos no Brasil funcionando. Quantos tem nos Estados Unidos, por exemplo? 14 mil? Ou mais do que isso hoje. Nós temos que acabar com esse monopólio financeiro que acaba comandando a opinião pública, comprando rádios, emissoras ou financiando os seus programas e tomando conta da comunicação no país. É fundamental que isso tudo ocorra. Mas, como eu disse a você, atos eficientes, ato meio transformador, sem temeridade e sem covardia, entendido e apoiado pela população. E o Congresso nos apoiará desta forma também. Muito bem, governador Roberto Requião, queria lhe agradecer pela presença aqui no Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas, até porque, não por isso exatamente, mas o senhor ajudou muito na divulgação e instalação do sinal da Telesur aqui em todo o Brasil, quando era governador do estado do Paraná. Muito obrigado. Colocamos a Telesur num satélite brasileiro, o Brasil Sat 2 ou 1. Jogamos no país inteiro. Porque isso é democratização da informação. E isto é respeito a uma iniciativa de um povo que caminhava
na procura da sua absoluta soberania e justiça social. Uhum. Isso não significa que eu esteja hoje defendendo em detalhes o que acontece na Venezuela, porque não tenho informação suficiente para isso. Mas o fundamental é que os povos sejam respeitados e que as suas decisões internas sejam consideradas pelo mundo. A liberdade de decisão da Venezuela tem que ser apoiada pelo Brasil. E a Venezuela, com o Lula, agora não tem um presidente, tem um companheiro a favor da liberdade e da autodeterminação dos povos. Muito bem. Esse é Roberto Requião, 3 vezes governador do Paraná, foi presidente também do Parlamento latino-americano, euro-latino-americano. Muito obrigado, Roberto Requião. Do Parlasul e do Parlatino brasileiro. Também do Parlasul, do Parlatino. Nem dá tempo de falar tudo. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Na quarta-feira que vem estaremos mais uma vez aqui com Latitude Brasil, agora com a sombra e o sopro esperançoso de Lula voltando à presidência. Aquele abraço, tchau.